Queria que você abrisse a sua Bíblia. Nós vamos meditar nesta manhã sobre um tema muito importante: a vida vivida na plenitude do Espírito Santo. Amém? Esses dias nós estamos falando sobre o tema, e esse tema que nós estaremos abordando hoje tem muito a ver com o tema do ano, que fala de vida em Deus, vida na plenitude de Deus, e é o que Deus deseja. Queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 2. 1 Coríntios capítulo 2. Carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, primeira carta, né? O apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo de número 9 e 10. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Versículo 10. Mas Deus nulas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Vamos ver o 11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Amém, amados? Glória a Deus. A gente precisa ter a compreensão, à luz da palavra de Deus, que nós estamos agora na era do Espírito Santo, onde o Espírito Santo opera de uma forma mais direta. A gente sabe que no Antigo Testamento foi tida como a era da manifestação de Deus se manifestando entre o povo, no meio do povo, na vida do povo. No Novo Testamento, a gente sabe que é a era de Cristo, né? Deus vem habitar em nós na pessoa de Jesus Cristo, a era do Filho. Mas aí Jesus fala, antes de subir aos céus: olha, eu não vou deixar vocês órfãos, eu não vou abandonar vocês, eu vou enviar outro Consolador. E ele fala o nome do Consolador, o Espírito Santo, para que ele esteja com vocês para sempre. Então, Jesus ele falou muito sobre a pessoa do Espírito Santo. Ele falou até sobre a obra do Espírito Santo. Jesus disse: olha, o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas o Espírito Santo ele vai ser consolador de vocês, o Espírito Santo ele vai ser professor de vocês, ele vai ensinar todas as coisas, vai guiar vocês em toda a verdade, e o Espírito Santo ele vai também distribuir os dons espirituais, que são as capacitações de Deus, do Espírito Santo, para que nós possamos fazer a obra de Deus. Porque a obra de Deus, ela não é feita na força e nem na capacidade do homem, não é na força do braço do homem e nem na capacidade, na inteligência do homem. A obra de Deus, ela é feita pela capacitação que é dada através do Espírito Santo. Amém, amado? Então é o Espírito Santo que vem e nos capacita. É o Espírito Santo que vem e nos dá e nos concede os dons que nós precisamos, necessitamos, para que nós possamos fazer a obra do Senhor. O Espírito Santo ele vem e habita em nós. Quando nós nos arrependemos dos nossos pecados
e nos entregamos a nossa vida a Cristo, a Bíblia fala que a partir daquele momento que a gente toma a decisão de entregar a vida a Jesus, o Espírito Santo ele passa a fazer morada dentro de cada um de nós. Então, todo crente tem a presença do Espírito Santo. Amém? Todo crente, ele recebe pelo menos um dom. Você que está aí sentado, você tem pelo menos um dom do Espírito Santo. Ah, pastor, mas o senhor está dizendo que eu tenho, mas eu não sei qual é o meu dom. Se você não se prontificar, não se levantar para fazer alguma coisa para Deus, não servir a Deus, você nunca vai identificar o seu dom. Por exemplo, você recebe um convite para dar uma palavra em algum lugar. Aí você fala, eu não. Eu falar, pregar. Aí tem uns que dizem, Deus me livre. Pregar não. Eu não tenho condições nenhuma de pregar. Ou seja, você recebe o convite, tem a oportunidade de descobrir o dom que você tem, mas você se esquiva por causa do medo, do receio, que você tem. Aí você fica sem ter a oportunidade de experimentar, de ver, de descobrir o dom que você tem. Então, quando você receber um convite para testemunhar, um convite para pregar, aceite. Ah, mas eu nunca preguei, eu nem sei como é que começa, nem sei como é que termina, não se preocupe com isso. Aceite o convite, vá orar, vá pegar um texto da Bíblia, ler algumas vezes e pedir o Espírito Santo para que Ele use você de uma forma especial. Você vai ter experiência. E aí você vai descobrir que você tem um dom para pregar a palavra de Deus. O dom para ser um profeta, para ser um pastor, para ser um evangelista. Você vai descobrir a partir do momento que você se coloca à disposição para fazer a obra de Deus. Se você não se prontifica, se você não se coloca à disposição para fazer a obra, então você nunca vai descobrir o dom que você tem. Aí você vai ficar a vida inteira na igreja, congregando, que é importante, sendo abençoado, sendo fortalecido, engordando espiritualmente, crescendo no conhecimento da palavra de Deus, mas você não vai descobrir, não vai poder ser usado por Deus, porque você nunca aceitou o desafio de fazer uma célula, de fazer uma reunião, de ler um texto bíblico, de fazer uma reunião em alguma casa. Você nunca fez isso. Então você não teve a experiência para descobrir o dom que o Espírito Santo lhe deu. Eu me lembro que quando eu recebi pela primeira vez o convite para pregar, eu nunca tinha pregado na vida. Fiquei com medo, irmãos, tremia só em pensar que eu ia subir o púlpito para pregar. Não sei o que as pessoas viram, mas nessa igreja que eu fiz parte, tinha um mês do jovem, que era o mês de agosto. E aí me elegeram como pastor do mês da mocidade. Mas eu nem sabia o que era pregação, e as pessoas inventaram esse negócio de me colocar como pregador. E aí eu tive que buscar a Deus muito, tive que orar muito, tive que jejuar muito, tive que pedir a Deus misericórdia. Deus tem misericórdia de mim, porque eu não sei o que vai acontecer. Talvez eu leia a Bíblia e depois não faça mais nada, dê um branco, fique lá sem querer, querendo falar e sem poder, mas que o Senhor tenha misericórdia de mim. E aí me preparei espiritualmente, orei muito, busquei muita presença de Deus. E no dia da pregação, eu fiquei surpreso com o que Deus fez. Quando terminou o culto, os irmãos falaram, rapaz, parabéns, Deus te usou. Deus falou comigo através dessa palavra que você deu. E aquilo fez com que eu entendesse que ali Deus estava confirmando o meu chamado para ser pastor. Mas eu não queria ser pastor. Eu dizia a Deus para isso, Deus, eu quero ser qualquer outra coisa, menos pastor. Mas Deus queria que eu fosse.
e eu me submeti. E, para a glória de Deus, ontem, dia 4 de fevereiro, completei 30 anos que fui consagrado a pastor. Anos. Próximo dia 14, terça-feira que vem, agora 8, nós vamos fazer um culto de gratidão a Deus por esses 30 anos de ministério. 30 anos de muita luta, de muita prova, de muita dificuldade. Deus e eu e a pastora Edna sabem o que nós passamos nesses 30 anos. E, pela graça de Deus, nós estamos aqui. Completando 30 anos. Essa Bíblia aqui tem 30 anos, essa Bíblia. Essa Bíblia aqui eu recebi quando eu fui consagrado pastor. Ela tem uma concordância bíblica aqui no final, que ajuda você a pesquisar, né? A achar os textos com mais facilidade. Então, há 30 anos que eu leio essa Bíblia, há 30 anos que eu pesquiso nessa Bíblia. Tem outras Bíblias, eu tenho várias Bíblias em outras versões, mas a Bíblia que eu mais gosto é essa aqui. Sempre eu trago ela no púlpito. Às vezes eu trago outras, mas é a Bíblia que eu mais gosto de trazer no púlpito, é essa aqui. Porque é uma Bíblia que tem uma história, né? É uma Bíblia de 30 anos. Não são 30 dias. São 30 anos. Glória a Deus por isso, irmãos. Já li várias vezes, já meditei, já tirei muitas mensagens de vários textos dessa Bíblia. Tem mensagens aqui escritas nela. Deus dando as mensagens, a gente escrevendo. Uma bênção. Louvado seja Deus por esse tempo que Ele nos concedeu. E Ele confirmando, né? Que é importante no ministério é você fazer a obra e Deus vai abençoando à medida que você se dedica, se coloca à disposição dEle. Deus vai sinalizando que você está no caminho certo, na rota certa, fazendo a coisa certa. E louvado seja Deus por esse tempo tão importante, né, que Ele nos concedeu. Não só eu que estou completando 30 anos, mas a pastora também não tem 30 anos consagrada como pastora, mas desde os 30 anos que a pastora tem estado do nosso lado, presente, nos ajudando em tudo que é necessário para que a gente possa ter um ministério melhor. Às vezes pega até no meu pé e diz assim: você está precisando orar mais, viu? E manda até orar, é brincadeira? Para os irmãos saberem a esposa que os irmãos têm, né? A pastora que os irmãos têm. Fica no pé do pastor, mandando o pastor orar mais. Aí eu falei com ela: minha vida, minha filha, é uma vida de oração. Estou o tempo todo orando. Estou na praia, ontem eu estava na praia, comecei lá dentro do mar, orando, comecei a falar com Deus, e aí Deus me tomou, comecei a adorar por tudo que Ele é, por tudo que Ele fez. Ô tempo maravilhoso na presença de Deus. Um mergulho, um glória a Deus. Um nado, um glória a Deus. Deus é bom, né, irmãos? Louvado seja Ele por tudo que Ele tem feito e pelo que Ele ainda há de fazer. Amém, amados? Voltando agora para o texto que nós lemos, esse texto de 1 Coríntios, a gente quer dar uma palavra para os irmãos importante ainda, dentro da palavra que nós lemos, falando sobre a plenitude do Espírito Santo profetizada. Tudo que acontece hoje, nos dias atuais, em relação à Igreja de Cristo, já foi profetizado, né, pelos profetas que viveram no Antigo Testamento, profetizando sobre o que o Espírito Santo de Deus estaria fazendo. E hoje nós estamos sendo alcançados pelo cumprimento das profecias. Hoje, irmãos, nós fazemos parte do cumprimento de uma profecia que foi dada
sobre o Espírito Santo, o que o Espírito Santo estaria fazendo, como o Espírito Santo estaria agindo. E a gente sabe que no Antigo Testamento nós encontramos o Espírito Santo ele estava sobre, e às vezes a Bíblia mostra que o Espírito Santo se apoderava de alguém, como nós temos a expressão, que eu acho uma expressão linda e forte, quando Samuel vai ungir Davi, rei. Aí depois que ele unge Davi com óleo, a Bíblia diz que o Espírito Santo, eu gosto muito dessa expressão que está na Bíblia, diz assim, o Espírito Santo se apoderou de Davi. O Espírito de Deus tomou posse da vida de Davi. E a partir daquele dia, Davi nunca mais foi o mesmo homem. Glória a Deus, irmãos. Se o Espírito de Deus não tivesse se apoderado de Davi, Davi matava Saul. Oportunidade ele teve de matar, porque Saul o tempo inteiro queria matar Davi. Mas ele, em momento algum, quis matar Saul. Saul jogava a lança nele, ele se livrava das lanças, tentava matá-lo de qualquer forma, mas ele se livrava das lanças. Então isso é interessante. A gente precisa pensar sobre essa questão de sermos dirigidos, controlados pelo Espírito Santo. Se nós vivermos uma vida dirigida e controlada e cheia do Espírito Santo, certamente nós vamos viver uma vida melhor do que muitas vezes nós temos vivido. Às vezes nós temos a presença do Espírito Santo na nossa vida, porque a gente entregou a vida a Cristo, e isso é um fato que a palavra de Deus diz que acontece quando a gente entrega a vida a Jesus. Mas muitas vezes, irmãos, nós não temos dentro de nós ainda a plenitude do Espírito Santo, que é mencionada em Atos capítulo 1, versículo 8, quando Jesus diz assim, vocês vão receber a plenitude do Espírito Santo. E vocês vão ser minhas testemunhas, aonde vocês estiverem e aonde vocês forem. Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então o crente, irmãos, um crente cheio da plenitude do Espírito Santo, ele é uma ameaça grande para o reino das trevas. O diabo, ele treme de medo quando ele vê que um crente está cheio do Espírito Santo. Um crente cheio do Espírito Santo, ele pode ser usado de uma forma especial para fazer coisas grandiosas para Deus. Coisas que outras pessoas que não têm a plenitude do Espírito Santo não conseguem fazer. Mas esse crente que recebeu o poder do alto, recebeu a plenitude do Espírito Santo, ele pode ser usado de uma forma especial para atrair multidões, para fazer sinais, prodígios, maravilhas, para fazer milagres. Amém, amados? Isso pode acontecer, é promessa de Deus, é o que Deus deseja, é o que Deus quer que aconteça conosco nos dias atuais. O mundo está carente de crentes cheios do Espírito Santo. O mundo precisa hoje, mais do que nunca, de crentes cheios do Espírito Santo. Mas infelizmente parece que essas pessoas hoje são exceções, ao invés de serem regras. No entanto, a Bíblia fala que a revelação ela vem do Espírito Santo. Jesus ele declarou uma mesma coisa para todas as 7 igrejas. Em Apocalipse capítulo 2 e também em Apocalipse capítulo 3. Jesus diz assim, quem tem ouvidos, ouça. Ouça o quê? O que
o Espírito diz às igrejas. Para as 7 igrejas, Jesus disse a mesma palavra. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, o único lugar da terra que você ouve a voz do Espírito Santo é na igreja. Amém, amado? Você não vai ouvir a voz do Espírito Santo fora da igreja. Ah, pastor, mas quer dizer que o Espírito Santo só fala na igreja? Porque assim, Jesus falou que onde tiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele vai estar presente. Então, se você tiver com outra pessoa numa casa, você é a igreja. Vocês são a igreja. E o Espírito Santo pode falar. Amém, amado? A igreja não são somente as 4 paredes. Nós somos a igreja. Podemos estar em uma reunião de 3 pessoas e o Espírito Santo de Deus falar de uma forma tremenda. Eu já tive experiências tremendas com 2, 3 pessoas orando e o Espírito Santo falar de forma tremenda. Quantas vigílias a gente já fez no monte com 5, com 6, com 10, com 15, com 20 irmãos e aquele mover tremendo do Espírito Santo falando aos nossos corações. Quantas vigílias que nós já fizemos e temos feito e Deus se manifesta de forma gloriosa através do seu Espírito Santo no nosso meio e Deus fala através do Espírito Santo. Então, é importante estarmos reunidos como igreja, porque aí o Espírito Santo fala aos nossos corações. Glória a Deus por isso. O texto que nós lemos aí, 1 Coríntios capítulo 2, de 9 a 11, esse texto nos leva a entender melhor o versículo 6 de Apocalipse capítulo 3. Então, para você entender melhor, você tem que abrir aí Apocalipse capítulo 3, versículo 6. Vamos ver? Qualquer que permaneça... Não. Capítulo 3, versículo 6. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que o Espírito Santo revela é totalmente, irmãos, espantoso. A extensão da bênção de Deus abrange o que o olho não viu e o que o ouvido não ouviu. O que o olho não viu e o que o ouvido não ouviu. Então, em outras palavras, se você quiser ouvir o que o ouvido não ouviu, se você quer ver o que o olho não viu, você só vai poder conseguir isso na dimensão espiritual da plenitude do Espírito Santo. Nós estamos vivendo hoje em um mundo, irmãos, que faz de tudo para nos afastar da comunhão com Deus. E as pessoas hoje estão tão informatizadas, tão ligadas às coisas da informática, que muitas delas hoje não conseguem nem ver e nem ouvir as coisas que são feitas e proferidas pelo Espírito Santo de Deus. Isto é assombroso, que a Bíblia fala aqui, é algo muito assombroso, coisas que jamais subiram ao nosso coração. Não são coisas deste mundo, coisas que ultrapassam nossa mais extravagante imaginação. O apóstolo Paulo a chama de
as profundezas de Deus. Quantos querem aqui ver as profundezas de Deus? Experimentar as profundezas de Deus. Há um caminho a ser percorrido para você chegar lá. Muitos entre nós jamais passaram dos primeiros oráculos ou do ponto de partida com Deus, o que limita a nossa habilidade de liberar a unção. Essa unção, ela é liberada de acordo à nossa consagração, a nossa busca, o nosso desejo. Quanto mais a gente deseja, mais a gente busca, a gente quer, aí essa unção, ela é liberada. Mas hoje, nós temos percebido que o diabo, ele tem usado as coisas deste mundo, até mesmo para influenciar de uma forma direta na vida dos crentes, dos filhos de Deus, para que os crentes não busquem a Deus como deveria, porque se eles buscarem, a unção vai ser liberada. Amém, amados? Se você buscar, você vai fazer com que a unção seja liberada na sua direção. E aí, meu irmão, a unção sendo liberada na sua direção, você vai se tornar uma pessoa diferente. Você vai ter condições de ser usado também de uma forma diferente. Você vai poder ter experiências diferentes. Você não vai ficar vivendo a mesmice da vida cristã o tempo inteiro. Você vai ter experiências que até mesmo outras pessoas não vão poder alcançar. Mas tudo vai depender da sua postura. Queridos, nós precisamos entender que os depósitos dos céus estão cheios. Nós jamais poderemos esgotar os estoques da glória dos céus. Não vamos esgotar nunca, irmãos. Quanto mais a gente buscar, mais a gente vai receber. E essa fonte inesgotável de unção, de glória e de poder, ela nunca vai secar na nossa vida. Amém, amado? Essa fonte vai estar jorrando continuamente. E quanto mais você beber, mais você vai ter sede. E quanto mais você beber, mais você vai crescer. Mais você vai ser útil para a glória de Deus. O escritor da carta aos Hebreus, no capítulo 6, versículo 1, parte A, ele diz assim: pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição. Amém, amado? Todos nós, amados, todos vocês que estão aqui, ninguém aqui está fora do chamado. Deus nos chamou para a perfeição. Amém, amados? Deus nos chamou para a perfeição. Jesus falou que nós temos que crescer até nós alcançarmos a estatura de varão perfeito. Então eu não posso me conformar com essa realidade de vida que eu estou vivendo, como se eu já estivesse alcançado a perfeição. Eu não cheguei lá ainda. O apóstolo Paulo diz: eu não julgo, eu não digo que eu já alcancei, mas eu estou focado. Eu estou rumo à perfeição. Eu não alcancei ainda, mas eu vou chegar lá. Glória a Deus, irmãos. Então nós não podemos parar. As pessoas acham que vida cristã é monótona. Não é não, irmãos. A vida cristã é uma vida de glória em glória. A Bíblia diz isso. Você tem que crescer a cada dia.
Você não pode se conformar, achar que você já chegou ao nível que Deus gostaria. Deus tem coisas grandes, melhores e maiores para fazer na minha e na sua vida. Então a gente tem que deixar os rudimentos da doutrina de Cristo. Tem gente que fica a vida inteira, irmãos, no feijão com arroz. E Deus tem coisas maiores para nos conceder. Então o mais importante, porém, aqui dentro do contexto das 7 igrejas, é que essas 7 igrejas representavam 7 estágios da história da igreja. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 1, Jesus caminha em meio à igreja de Éfeso. Ele anda no meio da igreja. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, você tem que entender que as 7 igrejas do Apocalipse, ela muitas vezes representa a nossa vida espiritual. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, diz que Jesus está do lado de fora da igreja, batendo na porta e pedindo para entrar. É só a gente parar, irmãos, para refletir, para ver como é que está a nossa espiritualidade. Jesus está caminhando conosco continuamente. Jesus está do lado de fora da nossa vida, como estava de fora da igreja, batendo na porta, querendo entrar. Então isso mostra o afastamento da igreja, de Deus. E cada uma dessas igrejas representa a nossa vida, num ou noutro momento, como igreja de Cristo, na nossa peregrinação. Nós, muitas vezes, deixamos o primeiro amor. Apocalipse capítulo 2, versículo 4. Nós fomos triturados como a igreja de Esmirna, uma cidade formosa por seu perfume ou mirra. Quantos de nós, muitas vezes, por causa da nossa fé em Cristo, nós fomos triturados, mas nós não abrimos mão da nossa fé. Amém, amados? Nós, às vezes, abrigamos o espírito de Pérgamo em nós. O que fez esse espírito de Pérgamo em nós é o que fez outras pessoas tropeçarem. Você sabia que tem crente que ele se torna pedra de tropeço na vida de outros? E Jesus chama até atenção sobre isso, para nós não sermos pedra de tropeço na vida de ninguém. O apóstolo Paulo, ele chega a dizer assim: se eu estiver comendo carne e meu irmão me ver comendo carne e ele ficar escandalizado, eu deixo de comer carne. Só para que meu irmão, que é mais fraco, não se escandalize e se enverede por outros caminhos. É como um crente que está aqui na igreja há 10 anos, aí chega um novo decidido aqui na igreja. Aí esse crente que tem 10 anos se aproxima do novo, que chegou agora. Ó, irmão, não confie em todo mundo aqui nessa igreja não. Viu? Muito menos no pastor, é o primeiro. Confie não, irmão. Ali é 2 caras. Confie não. Você não sabe quem é esse pastor. Oxe, se eu fosse esse camarada, eu caía fora dessa igreja no outro dia. Mas você sabia que tem gente dentro da igreja assim? Pedra de tropeço, irmãos. Atrapalhando as pessoas a crescerem em Cristo. E às vezes essas pessoas ficam dentro da igreja.
Glória a Deus por isso. Então Deus tem coisas melhores para nos conceder. A vida na plenitude do Espírito Santo é o nível de vida melhor que existe para nós vivermos. Então não permita que as circunstâncias abortem seus sonhos. Nesta manhã, você veio aqui adorar a Deus e Deus tem um comando e uma direção para dar para você. Deus quer que você libere a unção. Vou dizer novamente, Deus quer que você libere a unção. A Bíblia diz que na parábola do bom samaritano, Jesus disse que os ladrões deixaram o homem meio morto. Lucas capítulo 10, versículo 30. Por isso ele não morreu. Então alguma coisa ruim aconteceu com você, você quase morreu, mas você não morreu, você está vivo. Então é possível que alguns receberam um diagnóstico de uma doença terminal. Coloque o seu caso nas mãos do grande médico. Recuse-se a aceitar o veredito. Busque uma segunda opinião. Amém? Eu tenho 2 versículos para você nessa manhã aqui, para a gente já se aproximar do final na nossa palavra. Tenho 2 versículos que eu quero te dar nesta manhã. Isaías 60, versículo 1. Levanta-te. É Deus que está te mandando, viu? É Deus que está te mandando. Levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascer sobre ti. Recebe aí, palavra de Deus para o seu coração. O outro versículo, Efésios capítulo 5, versículo 14. Efésios 5, 14. Diz assim: pelo que diz, quem diz? O Senhor. Desperta tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Desperta tu que dormes e levanta-te. Amém, amados? E por último aqui nós queremos falar que é tempo de nós fazermos um balanço. Estamos começando, estamos no 2º mês do ano, o ano ainda está começando. É bom a gente fazer um balanço para a gente saber como é que o ano, até o final do ano, as coisas vão caminhar. Seu milagre, ele não está naquilo que você perdeu. O seu milagre, meu irmão, está no que sobrou. Glória a Deus. Deus, ele nunca vai se sentir descorajado com a sua carência. Ele o encoraja a levantar e a agarrar o que restou. Deus sabe que nós não estamos controlando a situação. Às vezes na vida a gente controla a situação. Mas tem algumas vezes na vida que a situação ela nos controla. Mas Deus sabe que muitos de nós somos um caso de emergência. Deus sabe que você está em condições críticas. Mas apesar do seu dilema,
Deus ele diz assim para você nessa manhã: nada está acabado até que eu diga que está. Nada está acabado até que eu diga que está acabado. Jesus, quando tudo estava acabado, ele disse assim: está consumado. Depois de tudo que os homens fizeram, todo o mal, colocaram coroa de espinho, surraram, pregaram Jesus na cruz, eles acharam que estava tudo acabado. Só terminou tudo quando Jesus disse: está tudo consumado. Pai, em tua mão entrego o meu espírito. Glória a Deus por isso. Então, meu irmão, tudo só vai estar acabado na sua vida quando Deus disser que está acabado. Você acredita nisso? Aleluias! Então, apesar do seu dilema, Deus diz: nada está acabado. Então, o que é que você tem que fazer? Entregue o que sobrou nesta manhã para Deus. Sansão, a Bíblia diz que ele tinha perdido a sua integridade, ele perdeu o seu cabelo, suas forças, perdeu sua aparência e perdeu a sua visão. Contudo, embora morrendo em território do inimigo, ele pegou o que restava e colocou à disposição de Deus. E aí, o milagre que Deus fez para ele, então foi maior do que todos os milagres que ocorreram ao longo de toda a sua vida. Então eu quero dizer para você que Deus vai pegar isso que restou, que você pensou assim, só sobrou isso. E Deus vai fazer o maior milagre que você precisa na sua vida. Você acredita nisso, meu irmão? Esse ano Deus vai surpreender você. Pelo que Ele vai fazer com o que restou. Amém? Deus vai surpreender você. Quando você chegar no final do ano e olhar para trás, você vai dizer assim: é verdade. O que restou era aquilo, que eu tinha era só aquilo. Mas olha o que Deus fez. E você vai se alegrar pelo que Deus vai fazer na sua vida. Quantos recebem essa palavra? Diga amém. A Bíblia diz que quando Davi, irmãos, ele enfrentou o Golias, ele recusou a armadura de Saul. Davi tinha apenas um badogue e 5 pedras. Davi se despojou de tudo e disse: eu vou a ti, Golias, em nome do Senhor dos Exércitos. Davi colocou à disposição de Deus o que lhe restava. Não restava muita coisa. Para o apóstolo João, tudo que ele tinha era um testemunho e ele colocou à disposição de Deus, que o levou para o alto e deu-lhe uma grande revelação. Apocalipse capítulo 4, versículo 1 diz assim: depois destas coisas, João falando, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, como trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrarei as coisas que depois dessas devem acontecer. Você está ligado aí, meu irmão? As coisas que depois dessas coisas que estão acontecendo na sua vida vão acontecer. Deus vai fazer coisas diferentes. Amém? O apóstolo João,
se recusou a morrer até que tivesse concluído o livro. E eu quero dizer para você aqui, você só vai morrer quando cumprir o propósito que Deus tem na sua vida. Você só vai morrer quando Deus cumprir o propósito que Ele tem na sua vida. Enquanto Deus não cumprir o que Ele planejou, você é imortal. Você não vai morrer. Você só vai morrer depois que Deus cumprir o propósito dEle na sua vida. Glória a Deus por isso. Muitos de vocês têm história para contar, um testemunho a dar, ou um livro talvez para escrever. Recuse-se morrer até que tenha realizado o seu sonho. Continue caminhando com Deus, porque você não morrerá, mas viverá, e contará as obras do Senhor. Salmo 118, versículo 17. Seja como Enoque, meu irmão. Enoque, ele andou com Deus nas horas mais escuras que o seu tempo conheceu. Era um tempo de apostasia e mundanismo, que é um tempo que a gente está vivendo hoje, sabia? Esse tempo que nós estamos vivendo hoje é um tempo de apostasia e mundanismo. Mas a Bíblia diz que Enoque andou com Deus. Nesse tempo de apostasia e de mundanismo, você vai fazer o quê? Você vai continuar andando com Deus ou não? Ou você vai ceder às pressões e às tentações do mundo? Ou você vai abandonar a fé? Então seja como Enoque. Escolha andar com Deus. Amém, amados? Na verdade, a Bíblia diz que Enoque andou com Deus até que, como está escrito, não se viu mais. Deus o levou para as alturas. Diga glória a Deus por isso, meu irmão. Então não importa o que digam ao seu respeito. Ande com Deus até que digam: Ele não é o que nós pensávamos. Ele anda com Deus. Ele conhece a Deus. Deixe o Espírito Santo revelar a você que restaram coisas boas, mesmo depois de tudo que lhe aconteceu. Levante-se e pegue o que restou. Amém? Estou chegando ao final. As bênçãos de Deus abrangem o que não se vê e o que não se ouve. Você tem acesso aos depósitos abundantes dos céus. Todo crente tem acesso aos depósitos abundantes do céu. O véu foi rasgado e por causa do sangue de Jesus, você pode entrar no Santo dos Santos. Glória a Deus. Os 7 Espíritos denotam perfeição. Deus sabe quem você é realmente. Dentro de você existem dons, chamados e talentos que foram enfraquecidos, pressionados e restringidos. Não permita que as circunstâncias abortem os seus sonhos. Nada está terminado até que Deus assim o declare. Confie que Deus vai realizar o seu milagre. Não semeie nunca o que você não quiser comer. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo de Deus diz às igrejas. Quantos recebem essa palavra? Fique de pé em nome de Jesus.
Quem é que está aqui hoje, nessa manhã, que está lidando com algo que aos olhos humanos é impossível? Alguém até já pode até ter dito assim, não desiste, isso aí não adianta não. Não tem mais jeito. Quem é que está vivendo uma situação como essa, mas que hoje vai pegar o que sobrou, vai colocar diante de Deus e vai dizer, Deus, eu confio em Ti e o meu milagre vai acontecer. Vem aqui na frente para a gente orar por você. Para você experimentar a mudança, o milagre que você está precisando que Deus faça na sua vida. Talvez seja nos seus negócios, talvez seja nas suas finanças, talvez seja na sua família. Nós vimos nessa manhã, no texto que nós lemos no início, 1 Coríntios capítulo 2, que Deus tem coisas grandes e maravilhosas para fazer na sua vida. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Coisas que o olho não viu, coisas que o ouvido não ouviu, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você vai experimentar na sua vida o agir de Deus para mudar a situação que você está vivendo. O homem pode até ter dito que é impossível, mas para Deus, a palavra diz que para Deus todas as coisas são possíveis. O homem pode até dizer não tem mais jeito, mas Deus diz tem jeito. Ele é o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. E quando Ele age, ninguém pode impedir o seu agir. Oh Senhor, que estamos nós, filhos e filhas, diante do Senhor. Muitas vezes, Senhor, nós enfrentamos combates, guerras, conflitos, problemas. Muitas vezes nós somos assaltados, perdemos, ó Deus, algumas coisas na vida. E vem aquele sentimento de que tudo acabou, tudo está perdido. Mas nesta manhã o Senhor está, através da Tua palavra, nos mostrando que nós não devemos pensar assim. Nós quase morremos, mas não morremos. E o Senhor é poderoso para fazer com que tudo que foi roubado em nossas vidas seja restituído. E o Senhor é poderoso para pegar o que sobrou e fazer novas todas as coisas. Nós estamos aqui nesta manhã, Senhor, colocando no Teu altar o que restou. Colocando o que restou, Senhor. Crendo que o Senhor vai pegar o que restou. Vai mudar a nossa história. Vai mudar a nossa situação. Vai mudar a nossa vida. Porque o que o Senhor prometeu na Tua palavra é que o Espírito do Senhor viria para habitar em nós para sempre. Nós seríamos pessoas cheias do Espírito Santo, cheias da plenitude do Espírito Santo, supridos em todas as áreas.
Não existe nenhum texto que diga que o Senhor não iria cuidar de nós, que o Senhor não iria suprir as nossas necessidades. Pelo contrário, nós encontramos na tua palavra: o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, suprirá toda a vossa necessidade em Cristo Jesus. Tu és o Deus que promete suprimento. Tu és o Jeová Jireh, o Deus da provisão. E nesta manhã nós estamos aqui, Senhor, te adorando. Neste momento fazemos questão de levantar as nossas mãos como sinal de entrega daquilo que restou. Levantamos as nossas mãos para te entregar. Entregamos a ti, Senhor, como aquele jovem entregou os 5 pães e 3 peixes, que não representava nada para uma necessidade de mais de 5.000 pessoas. Mas a tua palavra diz que quando Jesus pegou os pães, pegou os peixes, ele rendeu graças ao Senhor, e o milagre da multiplicação aconteceu. Nós cremos também, Senhor, que através dessa nossa atitude de entregarmos o que restou, o milagre que nós precisamos vai acontecer em nome de Jesus, para a glória do teu nome. O nosso milagre vai se materializar. E é nessa certeza, Senhor, que o milagre vai acontecer, que nós vamos te adorar agora. Vamos te adorar, vamos te adorar. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, e parece que o mar não vai se abrir, eu sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer, o Deus Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível, o Deus do impossível, Deus do impossível, o Deus do impossível. Cante com toda a sua força agora. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. quando tudo diz Que não, parece que o mar não vai se abrir. eu sei que não Sou só o que dizes sobre mim não pode se frustrar. venha em meu e o quê? E cumpra em mim meu querer. Com toda a tua força, Deus do Impossível não desistiu de mim. Sua
o Deus impossível Não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. Pai, em nome de Jesus, nós queremos profetizar sobre a vida dos seus filhos esta manhã. Vida abundante, vida cheia da plenitude do Teu Espírito Santo. Queremos profetizar cura, restauração em nome de Jesus. Queremos profetizar milagres, Senhor, sobre aquilo que restou, que os Teus filhos colocaram diante do Senhor, entregaram em Tuas mãos nesta manhã. Nós profetizamos a realização de grandes milagres, portas fechadas que sejam abertas em nome de Jesus, necessidades sejam supridas em nome de Jesus, que os Teus filhos alcancem êxito e tenham vitória em todas as áreas da sua vida em nome de Jesus. Nós profetizamos um tempo diferente, um tempo novo, um tempo de alegria. Ó Deus querido, como nos diz a Tua palavra no livro de Salmos que nós lemos nesta manhã, no Salmo 30, Senhor, o Senhor nos deu esse texto no Salmo 30. Ó Deus, a Tua palavra diz assim, que o Senhor nosso Deus, que nós clamamos a Ti e que o Senhor nos sarou, que o Senhor fez com que a nossa alma saísse da sepultura. O Senhor nos conservou em vida para que não descesse ao abismo. E assim diz a Tua palavra: cantai ao Senhor, vós que sois seus santos, e celebrai a memória da sua santidade. Porque a ira do Senhor dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aleluia! E assim seja, Pai. Essa palavra se cumpra na vida dos Teus filhos. E que o milagre venha. Que o milagre na vida, na área financeira venha. Que o milagre, ó Deus, na família venha. Que o milagre nos negócios venha. Que o milagre na vida venha. Em nome de Jesus, nós oramos e profetizamos realização de milagres. Realização de milagres. Aquelas que, ó Deus, que estão aqui nesta manhã, que querem se engravidar, que a gravidez apareça, que a gravidez surja, em nome de Jesus. Oh Senhor, que os milagres sejam manifestados no meio do Teu povo, em nome de Jesus, para a glória do Teu nome, para a glória do Teu nome, para a glória do Teu nome, Senhor, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Volte para o seu lugar, para você participar da ceia, agora selando tudo que Deus vai fazer na sua vida daqui para frente. Vamos participar da ceia. No final, não saia sem receber a unção, para que as suas mãos e os dedos sejam adestrados para a peleja, para as batalhas e para que o Senhor te dê vitória, grandes vitórias, nesse ciclo de 30 dias. Amém? Convidamos os pastores que estão presentes, os líderes, discípulos, para ajudar aqui na mesa, na distribuição dos elementos.
Amém, amados? Nós vamos orar pelos elementos que vão ser distribuídos. Queremos agradecer a Deus porque justamente hoje os irmãos estão completando idade nova. A Margarida, parabéns. Irmã Cristina, parabéns. E irmão Domingos, parabéns. Que Deus abençoe. Se tiver mais alguém aniversariando, que Deus te abençoe também, meu irmão. Nós vamos orar pelos elementos que vão ser distribuídos. Pai, queremos te louvar e te bendizer e te exaltar pelos amados irmãos que completaram idade nova hoje. Que o Senhor os abençoe. Aqueles que completaram durante a semana e no mês passado, que sejam também alcançados pelas bênçãos do Senhor. Queremos, ó Deus querido, pedir a tua bênção agora sobre os elementos da ceia, o pão e o vinho, que representa o corpo e o sangue de Jesus, que foi oferecido por nós para o perdão dos pecados e para a salvação da nossa vida. Que ao participarmos desta ceia nesta manhã, venhamos ser grandemente abençoados. Que as bênçãos oriundas do Calvário, vida abundante, vida cheia da graça, da unção, do poder, da presença do Teu Espírito, se manifeste em nossas vidas nesta manhã. E saiamos daqui cheios da plenitude do Teu Espírito. É a nossa oração, consagrando a Ti e agradecendo por todos os elementos, em nome de Jesus. Amém. Para distribuir, queridos. Menino nasceu como um filho, se nos deu. Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. Como filho se nos deu. Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi. Diga bem forte o seu nome. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. Diga pra ele: o céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos
O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos, na Nova Jerusalém, na Nova Jerusalém, tua noiva vai. Mais forte que você puder, diga: Tu és santo, santo é o Senhor. Tu és santo, santo é o Senhor. Tu és santo, tu és santo, santo é o Senhor. Glória a Deus. A palavra de Deus diz que na noite que o nosso Senhor e Salvador Jesus, Ele foi traído, Ele tomou o pão antes, ceando com seus discípulos, deu graças e disse: Comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Participemos todos, comamos o pão. Diz a palavra que depois que eles terminaram de comer o pão, Jesus tomou o cálice e disse: Tomai, este é o meu sangue, que é derramado por vós, para o perdão dos vossos pecados. A palavra de Deus diz que o sangue de Jesus, o seu Filho, Filho de Deus, que foi derramado na cruz do Calvário, nos purifica de todo o pecado. Participemos todos do vinho. Bebamos. Glória a Deus. Da morte de Jesus vem vida.
Vem paz, vem perdão, vem vida abundante, vem vitória. Que estas bênçãos do Calvário sejam derramadas sobre as nossas vidas nesta manhã. O amor de Deus Pai, graça redentora e salvadora do Senhor Jesus, e as grandes e ricas consolações do Espírito Santo sejam com todos vocês, com o povo de Deus espalhado em toda a terra, hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. Antes de você ir embora, receba a unção nas mãos. França.